A Maia me deu o cu ontem. Enfim. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Márcio Seu Rei, Rei Nicolas da Cruz. E dessa vez, novamente no canal Fantasma da Neve. Eu sei que eu fiquei devendo 2 vídeos, é porque eu não tava muito bem pra fazer os vídeos e também não tava pra fazer na hora. Então, vamos começar, né? Curiosidades sobre Fúria da Noite, Fúria da Luz, Luzes da Noite. Caralho, tem uma view grande até. View grande. Então bora. E ria isso. Os Fúrias da Noite são dragões extremamente rápidos e velozes, e o único exemplar que mostrou ter um grande efeito foi o Banguela. Apesar disto, não podemos negar que as proporções físicas dos Fúrias da Noite, tudo indica que ele era um dragão que era feito para fugir. Caso você não tenha entendido o que eu quero dizer, Eu talvez entendo. esteja pensando como assim era um dragão feito para fugir, pois o Na verdade, o Fúria da Noite, assim, ele não foi feito para fugir exatamente, sendo que ele tem uma velocidade grande. Exemplo, vamos pegar o exemplo Alpha Fúria. O Alpha Fúria, ele tem velocidade de ataque. E tanto a velocidade de ataque quanto a de desviar e fugir, essas coisas. Exemplo, o Alpha Fúria. Tipo, a velocidade dele é de ataque. Velocidade total dele é desconhecida, já que ninguém nunca montou nem nada do Alpha Fúria, porque o Alpha Fúria não deixa, óbvio, né? E eu só tô pegando um exemplo. A velocidade dele é tanto para os humanos não saberem como que é o Fúria da Noite. Sua velocidade combina com a noite, já que o Fúria da Noite é preto. É isso que você tem que saber. Óbvio, vocês não são cegos, vocês não são burros. E literalmente, ele usa essa sua coloração preta à noite, aonde quase ninguém consegue vê-lo, combinando com velocidade dividido por 40,5 Scorpius, fica mais ou menos uma velocidade quase que da luz, ou seja, você não consegue ver, você só vê o ataque, mas você não consegue ver ele em si. Banguela se destacou bastante no segundo filme, e até mesmo no próprio filme 1, onde ele mostrou que enfrentou Morte Rubra. Isso é verdade, você tem um ponto, mas devo lhe explicar uma coisa. O visual, entre aspas, delicado do Fúria da Noite remete que ele não é um dragão completamente poderoso, forte, ou melhor dizendo, na natureza. Os Fúrias da Noite têm um... Olha essa foto aqui do Banguela realista, velho. Coisa linda. Vou criar essa foto de perfil. Perfil não. A foto de parede no meu celular. Enfim. visual típico de velocidade. Ele é afinalado e bem, mas bem, como posso dizer, aéreo. Algo para si um dos dragões mais velozes que tem no... Óbvio, né? Não é tipo. Ele é considerado o mais veloz, assim, dos dragões. Mas existem exceções. Porque a Fúria da Luz também é rápida para um cara. A gente nunca viu a velocidade máxima de uma Fúria da Luz. Já que não foi mostrado muito bem. Que nem o Banguela lá no primeiro filme é só velocidade total. Antes do Soluço ir lá e ferrar com a vida do Banguela. Porque os Filha da Noite, eles têm esses negócios aqui, literalmente para se equilibrar no ar. Se um desses negócios aqui não tiver, literalmente ele não voa. Ele pode até planar, mas ele não vai chegar a voar ou o vento levar ele. No caso, ele só vai poder voar um pouco, mas depois o corpo dele vai cair. Já que ele precisa... É como se fosse um avião, sabe? O avião tem duas asas. Se você arrancar uma asa do avião e tentar voar, ele não vai voar. O máximo, ele só vai subir um pouco e descer novamente. Tá vendo? É como se arrancasse a asa de um dragão, ou até mesmo a cauda, como foi dito no filme. Sem as asas e sem as caudas, um dragão ferido ou um dragão morto. Ou seja, eles não podem voar, no caso. Um dos dragões. É um dragão que, no perigo, normalmente ele fugiria, como mais ou menos foi com a Fúria da Luz, que é sua prima, ok? Apesar disso, Banguela conheceu o Soluço e eles eram ambos jovens.
E apesar de o Fúria da Noite atacar às vezes a vila, ele não era um dragão de combate. Ele possivelmente era um dragão que, com o passar do tempo, com a relação do Banguela com o Soluço, foi despertando um instinto protetor, um instinto. Aí eu tenho que concordar. Tipo assim, o Fúria da Noite não chegava a aparecer. E nunca, como o filme tinha falado, ele nunca se mostrava, nunca roubava comida e nunca errava. Eu estou usando as palavras do filme. Tipo assim, que o Soluço fala lá no filme que o Fúria da Noite, ele nunca se mostra. Ninguém nunca viu a aparência do Fúria da Noite. Ele nunca rouba comida, já que não foi mostrando nenhum pingo de ele roubar comida. E obviamente, dificilmente ele erra um alvo. Na natureza, no caso. Antes do Soluço ir lá e fuder a vida do Banguela. O Banguela, acho que ele era estrategista, já que ele atacava os negócios de atacar dragão. Ou até mesmo alguns pontos específicos da vila. Mas ele nunca se mostrava. Dragão de combate. Bom, depende, né? Os Fúrias da Noite, assim, eles foram feitos pela velocidade. Mas eles têm um físico bem forte. E podendo resistir mordidas ou até mesmo rajadas de fogo. Então, eu digo algumas. Não que ele possa resistir a lava ou ácido. Mas eu tô dando só os exemplos. Mas, como eu posso dizer, amigável, obviamente, e um instinto novo, um instinto feroz, que quando se sente ameaçado ele ataca, obviamente, mas em combate em si, não parece que seu corpo físico é feito para isso. Claro que, como qualquer outro dragão, ele tem resistência, tem sua plasma, que é para se defender, né? Quando eu digo que ele não era um dragão de combate, eu digo que a natureza dele não é violenta. Não é pra ficar lutando. E sim, caso se sinta ameaçado, ele tem alguma forma de se defender. É verdade. Aí você tem um ponto muito específico, Scorpius. Só muda que o universo paralelo de como matar seu dragão, que é um universo paralelo, o Alpha Fúria tem todos esses requisitos. Tanto velocidade quanto força, né? Já que o Alpha Fúria, ele foi perturbado desde a infância e é, digamos, um morto-vivo da vida. Mas se você não conhece o Alpha Fúria, vai no vídeo que tá na playlist de Batalha dos Universos que você vai entender. Resumo o que Scorpius quer dizer. Tipo, a natureza dele não é de atacar, tipo, ele caçar outros dragões e papapá. E quando ele se sentir ameaçado, tipo, em questões de ele não conseguir ter um lugar para ele fugir, ele vai lutar, óbvio. Usando sua plasma e, obviamente, de vez em quando indo pra cima mesmo, no corpo a corpo. Mas dificilmente eles iriam fazer isso. A não ser que fosse o único jeito. Mas vimos que o Banguela conseguiu superar o Alpha, que é dominado como o rei dos dragões, o Besta Implacável, Billy Alta Beast, que controlou ele, fez ele assassinar o pai de Soluço no segundo filme. Mas, infelizmente, o Banguela, por acaso, é o último da espécie, ele é realmente, de fato, o último exemplar. Bom, tudo indica que sim, o Banguela é o último Fúria da Noite. E eu vou lhe explicar isso pra vocês. Quando eu digo último Fúria da Noite, é porque realmente é o último sobrevivente. O Grimmel matou todos os Fúrias da Noite. Mas o Grimmel e o Dragon Sangue Bravo, já que ele tinha uma pele de Fúria da Noite. Então, né, aí toda a espécie foi extinta. E como eu acho que tinha um vídeo que o Scorpius tinha falado, se o Banguela morrer, ele vai, literalmente a espécie Fúria da Noite vai extinguir, já que, como todos Fúrias da Noite foram extintos, se o Banguela morrer, vai ser extinto toda a espécie. Ah, mas ele acasalou com a Fúria da Luz e teve filhotes. A Fúria da Luz é uma parente próxima da espécie Fúria da Noite. Porém, não é a mesma coisa. E mesmo eles tendo filhos, os filhos têm as características dos dois. Não só do Banguela. Ou seja, né? Seria muito difícil de esses daqui ser Fúria da Noite. Eles são híbrido dos dois.
o acasalamento entre o Banguela e a Fúria da Luz. Errei, ouvi a palavra sexo, sexo. Enfim, e, né, não teria como, tipo, a espécie Fúria da Noite voltar. A não ser, Scorpius, preste muita atenção que o que eu vou falar. A não ser que tenha, assim, um ninho de Fúria da Noite lá longe, muito longe mesmo, onde tem alguns exemplares de Fúria da Noite. Não são muitos, mas a maioria que sobreviveu ao massacre dos Fúria da Noite. Tá entendendo, né? Ótimo, espero que vocês tenham entendido. Vocês não são burros, né? Ótimo, vamos continuar. E a Fúria da Luz? Por acaso ela e o Banguela não são da mesma espécie? Sempre tem um que vai achar até hoje que, apesar de a série Os Nove Reinos, que acho que nem todo mundo assistiu, nem eu ainda assisti, mas eu sei de algumas coisas, acham que a Fúria da Luz e o Banguela são da mesma espécie. Mas devo lhe dizer uma coisinha aqui, caso você não saiba. Não, a Fúria da Luz e o Fúria da Noite não são da mesma espécie, eles são subespécies. O que é isso? Bom, Subespécie. pense como um cavalo e uma zebra. Ambos têm muito parentesco, mas são diferentes também. Um burro e um cavalo, um jumento, etc. Mas quando um cavalo cruza com acho que um jumento, ou um jumento cruza com uma égua, nasce o burro, exatamente. Só que no caso dos Filhos da Noite, nasceram os Luzes da Noite. Olha isso. Vocês estão entendendo, o Scorpius já falou a palavra com sexo, ou seja, eu quero que vocês comentem sexo no final do vídeo. Sexo. Enfim, como o Scorpius explicou, óbvio, né? Ele é a lenda, ele tem que explicar, e depois eu, obviamente, que eu sou mais confuso, eu falo coisas aleatórias, mas enfim. Vocês deu pra entender. Vamos supor, a Fúria da Luz pode ser uma zebra e o Banguela é um cavalo, exemplo. Aí se os dois cruzar, vai nascer o zebravo, que é os filhotes da zebra e do cavalo. Pesquisem, vocês não saberão o que eu estou falando. Mas tem esse, porque eles são parentes, assim. É como se fosse tigre e leão. Ambos os dois são parentes, mas não são da mesma espécie em si. É como se, tipo, cruzasse um leopardo com uma leoa. Ou ficar cruzando entre um gato e um, sei lá, um gato selvagem, papapá, e por aí vai. Entendeu? Os negócios de, tipo... Eu esqueci o nome do negócio. Parentes, assim. Mas que podem sim se reproduzir. Mas no caso dos Fúrias da Noite e Fúria da Luz, foi a primeira vez e a única que o Banguela acasalou com ela, né? Já que os Fúrias da Noite são literalmente que nem... tipo, os humanos e, obviamente, algumas espécies de aves. Que ficam pelo resto de sua vida com a parceira. Ou seja, o Banguela não vai poder acasalar com outras Fúrias da Luz. Só vai ter a sua Fúria da Luz. É como se fosse... Ele não é tipo que nem os outros animais que tipo... ele é um macho dominante, não sei o que ele pode acasalar com várias fêmeas de Fúria da Luz e papapá. Não é assim que funciona no sagrado. Scorpius, uma ideia de vídeo. Só uma ideia. Se quiser fazer, faça. Enfim. Criaturas que apareceram em Nove Reinos e um deles, na verdade, na verdade, o protagonista da nova série, um Luz da Noite chamado Trovão, Thunder. Bom, e justamente que isso é interessante, que com o passar do tempo, na série Os Nove Reinos foi dito que passou 1.300 anos depois dos acontecimentos de Como Treinar Seu Dragão, ou seja... A série Os Nove Reinos se passa nos dias atuais e tem novas espécies de dragões e ali, em alguma das temporadas, aparece os Luzes da Noite. Sim, somente aparecem os Luzes da Noite. O que aconteceu com os Fúrias da Noite ou o que aconteceu com os Fúrias da Luz? Bom, já vou quebrar a infância de vocês. O Banguela, o último, morreu. E as outras espécies provavelmente morreram. A única espécie que sobrou foi o híbrido dos dois, já que esse híbrido é muito adaptado.
Além de, obviamente, eles poderiam acasalar entre si. Não que um Luzes da Noite ou não podem acasalar com, sei lá, uma Fúria da Luz da vida, por aí. Não, não é isso. É porque as espécies, porque Fúria da Luz não tinha tanta espécie, até então a gente só viu 4. Tipo, uma menor, a principal e uma outra que eu tinha visto lá no filme. Ou seja, não teria tantos assim. Principalmente que o Banguela só acasalou com a Fúria da Luz. Provável os irmãos assim terem acasalado com algumas Fúrias da Luz e por aí vai. Para ter os filhotes, para não sei o que. Mas obviamente uma hora ou outra. Os pais, no caso, o Banguela morre, alguns outros Fúrias da Noite morrem e assim por diante. É como se fosse a lei da evolução antigamente. Vamos supor, uma espécie acasalar com a outra, aí se torna uma espécie híbrida. Mas é natural na natureza. Aí ela consegue se virar pra papá, porém as outras espécies não vão acompanhar. Tipo, vai ter menos presas, vai ter menos isso, isso e isso. E obviamente essas espécies vão ser extintas. Tanto pelo período, obviamente, né? Porque o Banguela já é velhão já. Ou seja, o Banguela provavelmente teria morrido. E aí, os únicos que sobraram foram os Luzes da Noite, que é uma nova espécie que vai se reproduzir até uma outra espécie de Fúria da Noite, que no caso, sei lá, vamos supor, os Luzes da Noite acham sei lá, o, o Fúria Vermelho ou alguma coisa assim. O Fúria de Sangue, só supor assim. Aí eles acasalaram com o Fúria de Sangue, vai nascer híbridos dos dois, aí papapá até os Luzes da Noite ser extintos. Essa é a minha lógica. Mas vamos lá, deixa o Scorpius falar agora. Dá pra ver ali que nessa imagem que vocês estão vendo, que provavelmente os Luzes da Noite são, como eu posso dizer, diferentes. Eles têm a mistura do comportamento do Fúria da Luz e do Fúria da Noite, no caso do Banguela. Dá pra ver que também em Finosomia, ambos têm diferenças. Parece que, eu não sei, não vi a série, mas parece que alguns têm os traços mais Fúrias da Luz e outros têm traços mais Fúrias da Noite. Como é o caso do Thunder, que tem uma orelha muito maior do que até mesmo do que um Fúria da Noite. Pois é, as orelhas são bem mais maiores, e outros têm, não sei se as fêmeas têm um detalhe menorzinho ou se pode ser macho também que tem esse detalhe. Eu não sei, mas tudo indica que os dois têm essa mistura. E com o passar do tempo, com a evolução, eu acredito que se o Banguela já não estiver morto, que Deus o tenha, ele está em algum lugar do reino escondido vivendo a vida dele. Ou ele morreu e os descendentes dele são os Luzes da Noite. E a Fúria da Luz, por acaso morreu? Não. Acredito que há mais Fúrias da Luz, sim, no mundo escondido, mas ainda não apareceram na série. Se apareceu, ainda não sei, não vi a série, mas acredito que ainda não apareceu. Só apareceu os Luzes da Noite, os descendentes híbridos dessa espécie. E como eles são híbridos, eles têm muito mais habilidades, como por exemplo, a Fúria da Luz consegue soltar seu plasma e passar por ele, e fica meio que invisível, meio que se camuflando. O Banguela aprendeu que tem uma nova habilidade que nem ele sabia. Pra vocês verem que a natureza do Banguela é muito prematura. No primeiro filme ele não sabia que nem poderia abrir as próprias placas dorsais. E no terceiro filme ele aprendeu uma nova habilidade que ele poderia literalmente focar os raios nele mesmo e fazer ele meio que se camuflar pelos relâmpagos. E isso era uma habilidade que nem ele sabia, para vocês terem uma noção. Bom, essa é a curiosidade dos Fúrias da Noite e dos Luzes da Noite e dos Fúrias da Luz. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe esse like, ative de notificações. Bem-vindo ao meu canal Fantasma da Neve. Se você gostou, deixe seu like, ative de notificações e comente suas opiniões. Agora, cadê? Eu quero uma foto. Vai ficar com essa tampa mesmo. E bem, pessoal, eu sei que esse react ficou o maior react que eu já fiz. É o maior de todos os reacts que eu já fiz. Porque eu pausei pra ficar falando também, né? E bem, curiosidades sobre Fúrias da Noite, Fúrias da Luz e Luzes da Noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e óbvio, vamos lá no canal original.
Fantasma da Neve. Vamos lá, dá uma força lá no canal lá. Ele fala sobre tudo de dragões de várias franquias, entre aspas, né? Tem de Como Treinar Seu Dragão, tem aquele lá de Game of Thrones e entre outros. E bem, eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se inscreva no canal do Fantasma da Neve e no meu canal, obviamente. E é isso. Muito obrigado por assistir e tchau. Já vai vir mais um react. Eu desejo muitos sexos pra vocês. É isso. Tchau.